E teve um componente político nessa inauguração. O Paulo César, direto da nossa redação integrada, conta pra gente. Boa noite para você, PC. Boa noite para você, Cibele, e para quem nos acompanha. Componente político, sim, e com uma sensação até um pouco estranha. Na primeira visita presidencial a Santa Catarina, Luiz Inácio Lula da Silva vem para inaugurar o contorno viário e encontra um gesto desrespeitoso por parte do governador Jorginho Melo, do PL. O governador catarinense preferiu estar no Espírito Santo, no encontro com governadores do Sul e também do Sudeste, onde vão definir as prioridades, demandas das duas regiões que vão pedir logo mais, em breve, lá para o governo Lula. E essa situação chegou a ser até mesmo com uma agenda contraditória, já que governadores da base aliada ou apoiadores de Bolsonaro têm recebido Lula. Um exemplo é Tarcísio Freitas, de São Paulo, mas também Romeu Zema, de Minas Gerais, e também o governador do Rio de Janeiro, e que apresentaram demandas e foram ouvidos pelo presidente da República. Isso no início do ano. Mas agora, próximo do segundo semestre, já próximo também das eleições, esses governadores hoje já não querem mais aparecer em eventos públicos com o presidente da República. O fato é que Jorginho Melo teve críticas feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à ausência no evento de inauguração da maior obra rodoviária da América Latina e também do Brasil, com 50 quilômetros, como a gente percebeu na reportagem. O problema é que esse feito do governador Jorginho Melo chama a atenção de autoridades exatamente pela falta de comprometimento quando Lula diz que ele perdeu uma grande oportunidade. Luiz Inácio Lula da Silva também disse que seria bem recebido se o governador estivesse no ato de inauguração da obra, assim como foi confirmado ao receber a vice-governadora Marilisa Bem, também do PL, que participou do evento, embora quando o nome dela foi anunciado tenha sido vaiada por correligionários. A crítica de Lula ao governador Jorginho Melo foi ecoada também pelo ministro dos Transportes. Vamos acompanhar um trecho da fala dos dois. Esse governador que está aqui, eu não o conheço, portanto não posso falar mal dele, mas ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender. A governadora está vendo, se viesse aqui, seria tratado com respeito, ia fazer o discurso que ele quisesse fazer, ninguém ia pedir e controlar o que ele fosse falar, e o prefeito a mesma coisa. Eu acho que isso é uma politização exacerbada. Quando você faz gestão pensando na próxima campanha, normalmente você se atrasa. E é uma pena o governador não entregar uma obra dessa, porque dificilmente ele entregará outra desse tamanho. Diante das críticas, também o governador Jorginho Melo usou a internet para se posicionar em relação à ausência. Ele disse que a obra não precisaria de palanque para ser inaugurada porque não foi executada pelo serviço público e nem receberia recursos públicos. Na internet ainda, Jorginho Melo classificou como importante estar lá no Codisul para buscar recursos e emendas e definições de necessidades para Santa Catarina. O fato é que o governador Jorginho Melo precisa de amparo do governo federal para executar obras importantes, como o contorno viário, que pode não ser executada pela iniciativa pública, pelo serviço público, e sim pela iniciativa privada. Mas há de se convir que, se houver uma suspensão de contrato com a empresa concessionária, essa obra fica para o Estado e para a União, ou seja, gerida pelo serviço público. Jorginho Melo volta a Santa Catarina depois da partida de Lula aqui de Santa Catarina. E aí a discussão é qual investimento foi feito em Santa Catarina por parte do governo federal em obras rodoviárias. O volume tem chamado a atenção nesse menos de 2 anos. Vamos acompanhar. Um comparativo de recursos aplicados em rodovias federais de Santa Catarina demonstra o avanço de 2019 a 2024. No governo Bolsonaro, foram cerca de 1,6 bilhão. Para se ter uma ideia, em 2019, foram 480,2 milhões. Já em 2020, 544,5 milhões. Em 2021, 358,5 milhões. Em 2022, 264,5 milhões. Já em pouco mais de 1 ano e meio do governo Lula, o investimento entre executado e orçado já passa de 1,7 bilhão.
Em 2023, foi 1,3 bilhão. Em 2024, 1 bilhão para rodovias federais e mais 631 milhões para rodovias estaduais. Pois é, Cibele, diante da justificativa do governador de Santa Catarina de não se ter recursos públicos empenhados na obra de infraestrutura considerada a maior da América Latina, que é o contorno viário da Grande Florianópolis, e não pode se discutir o atraso de 12 anos, já que a discussão começa lá em 98, mas há um equívoco. Há recursos em 2011 alocados por meio do BNDES, 730 milhões aproximadamente, 703 milhões e depois mais 130 milhões. Ou seja, um volume que vem de um banco que oferece financiamento público para o serviço público e com recursos do governo federal. Cibele, eu volto com você no estúdio. Obrigada, PC.